Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Quais são as principais denominações e o que difere, assim? Tem batista, aí a gente escuta, aí eu não sei se é denominação ou se é uma linha calvinista, arminiano. Dá uma geral pra gente, assim, da igreja protestante. Como que a gente entende, pra quem é leigo? Porque a gente, aqui é bom, viu, pastor? Porque a gente pega muita gente que ou é católico, ou tem outra religião, ou tá procurando alguma coisa. Então, assim, pra gente explicar pra todo mundo que às vezes não faz nem ideia. Porque, por exemplo, eu cresci em um lar cristão, mas tem gente que não sabe das paradas, né? Perfeito. Bom, veja bem, a reforma protestante ocorreu no século XVI, né? Em 1517. Depois você tem duas linhas básicas, duas linhas mestras, que é chamado o calvinismo e o arminianismo. E os dois surgiram por causa da reforma? Pós-reforma, né? Então, foi no Sino de Dort, em 1618, 1619, na Holanda, em que essas duas linhas se enfrentaram num debate e naquele debate ficou definido o que nós chamamos de os 5 pontos do calvinismo, que são as linhas mestras do calvinismo, quais sejam depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. O que é depravação aí? Depravação total é uma boa pergunta. Porque parece coisa... coisa pesada. Uma pessoa depravada Então, o que significa isso? Não significa que o ser humano está depravado no seu grau superlativo, todas as pessoas. Mas significa que todos os seres humanos foram atingidos pela queda no seu sentido pleno, na sua razão, na sua emoção e na sua volição. Tá. Então o ser humano A queda é o pecado original. A queda é o pecado original. Tá. Então, depois da queda, não há nenhum ser humano que não seja pecador. Todos pecaram. Nascemos pecadores. Nascemos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi. Então, o ser humano, ele... É uma condição, então? É interessante que o John Locke, filósofo, diz que o homem é uma tábua rasa. Exato. Uma folha em branco. Que o homem é produto do meio. Ele estava errado. O homem não é produto do meio. O meio é produto do homem. Como assim? Como assim? O mal não está fora, o mal está dentro. O mal de fora... A gente influencia o meio e não o meio. Por exemplo, é muito comum você escutar assim, um fulano não deve entrar na política porque o poder corrompe. Errado. Não é o poder que corrompe. Ele já tinha aquilo dentro dele. O poder revela os corrompidos. Faz sentido. Então, quando o cidadão ele se corrompe, na verdade não foi o meio que o corrompeu. A corrupção que está dentro dele, que procede dentro dele, é que atinge o meio em que ele está. É bem verdade que o meio também pode influenciar. Porém, afirmar que o homem é bom, como dizia Jean-Jacques Rousseau, também estava errado, que o homem é essencialmente bom, é um equívoco. O homem não é bom essencialmente, o homem é mau essencialmente. É mesmo? É mau essencialmente. A não ser que Deus o transforme, toda inclinação do coração dele é para o mal. Então, assustador isso, né? É assustador, mas é a verdade dos fatos. Então o calvinismo define... E a gente vê isso, né, em situações limítrofes, né? É claro. Quando você vê quando a pessoa está, tipo, a vida dele está em risco, ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então o ponto básico é o seguinte, não há nenhuma área da nossa vida, Vilela, que não tenha sido atingida pelo pecado. Isso significa depravação total. A eleição incondicional é que quem escolhe quem? É o homem que escolhe a Deus ou Deus que escolhe o homem? O calvinismo entende que Deus escolhe o homem. Não foi o homem que passou a amar a Deus primeiro e Deus, então, em resposta ao amor do homem, passou a amá-lo. Não, Deus nos amou primeiro. O amor nosso por Deus é um refluxo do amor de Deus por nós. Quando diz que a expiação é limitada, é a obra de Cristo na cruz, é que Cristo não morreu apenas para possibilitar a salvação. Ele morreu efetivamente para salvar. Ele morreu pela sua igreja, pelas suas ovelhas.
Quando diz que é vocação eficaz ou graça irresistível, é que o Deus que chama, chama eficazmente. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e jamais alguém as arrebatará das minhas mãos. E aí, finalmente, a perseverança dos santos significa o seguinte: uma pessoa que foi salva verdadeiramente, ela está com a sua salvação garantida por Deus. Então não há possibilidade de alguém hoje ser filho de Deus e amanhã ser filho do diabo. Entendi. Agora tem Se eu aceitei essa graça, eu tô salvo. está salvo. Se eu pecar, mesmo que eu peque, eu tô salvo. Vamos esclarecer isso melhor. Então eu queria entender isso. Vamos explicar. Por exemplo, você é casado? Sou. Você tem filhos? Tem Um filho. Eu pergunto a você, se o seu filho errar com você, ele deixa de ser seu filho? Claro que não. Claro que não. Claro. O que você faria se ele errar deliberadamente contra você? Eu vou conversar com ele, tentar mudar. Você vai conversar com ele, você vai exortá-lo, você vai adverti-lo, certo? Certo. Exato. Mas ele não deixa de quê? Ser seu filho. filho. Com Deus é a mesma coisa. Antes da conversão, o homem é um réu diante de um juiz. Depois da conversão, o homem é um filho diante de um pai. Tá. Quando eu erro com Deus, eu não deixo de ser filho de Deus. Por exemplo, Ele tem um tratamento tem o de tratamento pai. de pai, disciplinar. Por exemplo, quando Davi, o rei Davi, adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela e depois casou com ela, tudo debaixo dos panos, sem que ninguém soubesse, aquilo foi mal aos olhos de Deus e ele sofreu muito por causa disso. Quando ele vai fazer a sua confissão de arrependimento, ele diz: restitui-me a alegria da salvação. Ele não diz restitui-me a salvação, mas a alegria da salvação. Por exemplo, lá em 1 de João 5,13 está escrito assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Não que tivestes, não tereis, que tendes. Eu estou com esse telefone na mão, eu não tive, eu não terei, eu tenho. Exato. Então, quando você crê em Jesus, imediatamente você recebe o presente da vida eterna e a garantia dessa salvação. Isso é calvinismo. Por quê? Porque a soberania de Deus na salvação é a grande tese do calvinismo. Deus é soberano. Entendi. Na outra ponta, no arminianismo, é a ideia de que o homem não está totalmente depravado, que o homem pode fazer a sua escolha, que o homem é livre. E que no calvinismo a gente não é totalmente livre, então? No calvinismo, depois eu quero entender isso. Então vamos pegar a ideia de livre-arbítrio. Isso. A pergunta é, o calvinismo não crê em livre-arbítrio. O arminianismo, sim. Não crê em livre-arbítrio? Não, o calvinismo crê em livre agência. Eu explico. Tá. Eu explico. Por exemplo, se você e eu hoje tomarmos a seguinte decisão aqui no programa, dia 11 de julho de 2023. Olha, a partir de hoje eu não peco mais. A partir de hoje eu não erro mais. Tá. Pergunto a você. É possível? É possível? Não. Não. Por que não? Porque em algum momento a gente vai cair. Por quê? Porque a nossa inclinação é para o erro. Tá. Livre-arbítrio só tinha Adão antes de pecar. Ele podia escolher não pecar. Hoje você e eu não podemos. Nesse sentido. Nesse sentido. É isso que é livre-arbítrio. Mas eu escolho os meus caminhos. Exatamente. Então, eu posso escolher entre a esquerda e a direita. Isso, eu posso escolher entre viajar ou ficar. Isso é livre-agência. Ah, não é livre-arbítrio? Não, isso é livre-agência. Você escolheu vir usar roupa, o moletom hoje. Eu escolhi vir de um paletó azul. É livre-agência? Isso é livre-agência. Livre-arbítrio é o poder de escolher o bem e praticá-lo na sua plenitude. Nossa. É outra percepção. É, total. E os arminianos, então, acreditam, que inclusive, que a gente tem escolha de não pecar. Por exemplo, qual a descrição que a Bíblia fala do homem antes da sua conversão? A Bíblia diz lá em Efésios 2 que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E a palavra mortos lá, no grego, é necros. De onde vem essa palavra necrotério? Exato. Morto mesmo. Né? Então, espiritualmente, o homem está morto. Um morto não decide, não age, não reage. Ou Deus, soberanamente, dá vida para ele, ou ele permanece morto. Tá. Então, o ensino muito consistente de toda a Bíblia é que salvação é uma obra de Deus, planejada por Deus, executada por Deus e consumada por Deus, para que a glória seja de Deus e não do homem. Por exemplo, é muito comum você escutar assim,
no dia que eu encontrei a Cristo. Está errado. Por quê? Eu não encontrei a Cristo, foi ele que me encontrou. Ele não estava perdido estava eu. Entendi. Entendi. No dia que eu me converti, eu não me converti, eu fui convertido.